Olá, amigos. Quem vos fala é Marconi do Ministério Casa de Deus. E hoje, nesse exato momento, nós vamos dar continuidade a um estudo que nós fizemos anteriormente em Efésios 5, na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 25, sobre maridos. Mas agora eu vou dar uma ênfase diferente. Anteriormente eu falei o tipo de amor, como obter esse amor e quem derrama esse amor no coração do ser humano, e também disse a finalidade desse amor, que no título da mensagem, ela ficou bem expressa sobre o sacerdote do lar. Mas agora a gente vai exemplificar e explicar melhor o que é o sacerdote do lar, quais são as suas atribuições, qual são a sua função dentro da visão bíblica cristã. Vamos iniciar, como é de costume, estaremos iniciando com a oração. Se esse vídeo for de utilidade para você, for de utilidade para sua família, para o seu ministério, dê um gostei, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa juntos estar levando mais longe a mensagem de Deus. Oramos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha família. Livra de todo mal, livra de todo perigo. Senhor, abençoa a família dos internautas que irão ver esse vídeo nas redes sociais, através do YouTube, Facebook. Abençoa a família de todos, abençoa a família até daqueles que não irão ver. Que essa mensagem, Senhor, leve ela aos quatro cantos da terra, através do Teu Santo Espírito. Que outros homens sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor, para pregar essa mensagem. Porque nos últimos dias que vivemos na terra, o anticristo, o inimigo do Teu povo, teu inimigo, tem lutado ferroneamente para destruir a família cristã. Porque se ele destruir a família, ele destrói a igreja, ele destrói o Estado. Estenda as tuas mãos, Senhor, para os políticos, que eles venham ser homens e mulheres de Deus. Protege, Senhor, os pastores, os líderes religiosos, que eles venham se colocar na posição do céu. Perdoa todos os meus inimigos, Senhor, todos os meus adversários. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar falando sobre Efésios 5, 25. Como você se lembra, nós trabalhamos assim. A carta diz assim: maridos, amai-vos as vossas esposas, como Cristo amou a vossa igreja. Esse amor é um amor sacerdotal. Uma pessoa que recebe esse amor, o amor ágape, ele recebe para desenvolver um ministério na sua casa. Porque quando a gente fala de ministério, a gente pensa, ele recebeu o amor ágape, então ele vai ser um pastor, ele vai ser um presbítero, ele vai ser um diácono. Nem sempre que acontece. Ele é o pastor da sua casa, porque o primeiro pastor é Jesus, mas o segundo pastor que está na sua casa, que conduz a ovelha, é o marido, é o homem da casa. E quando esse homem é disperso da sua obrigação, da sua missão, ele entrega o lar dele, ele entrega a família dele aos ataques ardios de Satanás. Isso aí é uma coisa clara que nós vivemos a todo instante. Todos os momentos, família se destruindo, mulheres pedindo divórcio porque não aguenta mais estar numa família onde o marido é disperso, onde o marido não ajuda, onde o marido não chama para si as responsabilidades de homem. É um marido que está voltado a vícios, a uso de drogas, enfim. Esse tipo essa mensagem que vai trabalhar sobre essa coisa. Quando você recebe o amor, a ágape, Deus lhe chama para você ser o sacerdote da sua casa. Mas o sacerdote aqui, ele está numa palavra literal. Por quê? Porque se você só for o sacerdote, se você orar, se você interceder pelas pessoas, seria o suficiente, mas não é. Esse sacerdote, ele desempenha várias funções. Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é protetor e mantenedor da sua família. Então, eu creio que na igreja hoje cristã existe muita gente, muito homem de Deus, que ora, que jejuma,
que ora pelas madrugadas pela sua família. Eu creio disso, eu sei, e eu conheço pessoas que são assim. Mas não é só isso que Deus espera do sacerdote do lar. Ele espera também que as pessoas que são sacerdotes, elas também desempenham um papel de profeta. E qual seria o papel de um profeta do lar, profeta da igreja? Ele é um sacerdote, mas ele atribui a função de profeta. E qual seria? É o homem que se põe diante de Deus, ele está diante de Deus em oração, estuda a palavra, Deus vai falar uma mensagem aos ouvidos dele, e ele vai àquele local direcionado e vai passar a revelação do Senhor para aquele local. Mas para o local é a sua casa. Então, Deus vai dizer a ele que se agrada da família dele, se não se agrada. E o que ele disser, o que o Senhor falar, ele vai ter que falar. Então, essa é a atribuição do sacerdote. Deus vai dar estratégia ao sacerdote e ao profeta para fechar as portas de entrada que Satanás usa para entrar na família dele. Deus vai revelar. E esse profeta, esse sacerdote vai ter que fazer, se quiser manter a sua família de pé, ele vai ter que fazer isso. Então, essa é a função do profeta, do sacerdote que desempenha a função de profeta. E também, quando ele faz essas duas funções, a de sacerdote e a de profeta, desempenha uma terceira função, que é a de protetor. Por quê? No momento que ele ora, intercede pelos sua família e fala a mensagem de Deus que tem para aquela família, para aquela casa, vai desempenhar uma terceira função. Por quê? Quando ele diz a mensagem que Deus tem para a família, Deus vai dar mensagens que vai fechando as portas, as entradas legais que Satanás tem naquela família. Então, os espíritos malignos eles já não têm mais espaços para entrar naquela família. E aí essa função é de protetor, porque muita gente acha que proteger a sua família é tipo, o filho se envolveu numa briga, o pai vai se envolver numa briga pelo filho. Isso aí, meu amigo, você está fazendo é totalmente antibíblico. O filho comprou uma coisa e não pagou. Aí vem o cobrador cobrar o dinheiro, aí o pai vai dar um baile no cobrador para defender o filho. Não, meu amigo. A forma que você protege o seu filho, a sua família, é orando, intercedendo por eles e dizendo a eles a mensagem que Deus passou para a sua casa. E que no momento que essa mensagem é cumprida, é vivida, as portas legais de Satanás ela é fechada. Então, o próprio diabo ele não tem autoridade legal para entrar nessa família para destruir. E depois a outra função que Deus nos dá é de mantenedor. É o homem que tem que trabalhar e manter o seu lar. A alimentação é direito, é dever do homem. Ele precisa trabalhar, ele precisa fazer a feira, ele precisa pagar as contas da sua família. Se há contas absurdas, ele precisa fazer um corte daquilo que é desnecessário, chamar a sua esposa, conversar e explicar que aquele gasto, aquele custo não é necessário e cortar. Essa é a função do homem sacerdote. Mas na palavra de Deus, dá exemplos de homens que desempenharam essa função. Um dos homens que eu admiro muito na palavra de Deus é Jó. Jó, capítulo 1, verso 5. E Jó desempenha uma função de sacerdote. A palavra diz que Jó levantava pela madrugada, orava pelos filhos, oferecia sacrifícios e holocaustos para eles e ainda se preocupava se esses filhos tinham se blasfemado no coração. Vê a extrema preocupação de Jó, vê o cuidado de Jó com a sua família. Ele buscava um cuidado minucioso e Jó andava de acordo com a lei do Senhor. E quando ele intercedia pelos pecados ocultos, nada mais nada menos, Jó estava cumprindo Levítico 4, que mais tarde o Senhor passou para Moisés que ele deveria ensinar aos filhos de Israel. Então, quando Jó orava e pedia, intercedia pelos pecados ocultos, ele já estava cumprindo a palavra do Senhor. Então, essa é a função do homem sacerdote: é você levantar a madrugada,
é você orar pelo seu filho, é você se preocupar com a vida espiritual dele. Essa é a sua função, homem. E muitos cristãos fazem isso, eu reconheço, muitos homens de Deus fazem. Ele ora pela madrugada, ele jejua pela sua família, ele faz campanha de oração, eles lutam com unhas e dentes contra as forças do maligno para não permitir que ele entre em sua casa. Mas sempre, muitos deles ainda são falhos na questão de ser profeta. Porque muitos homens são profetas na igreja, mas na casa já não são profetas. E uma função de um profeta, se você puder abrir sua Bíblia, ou depois estar verificando, está em 2 Samuel 2:27. Quando o Senhor usa um profeta, um homem de Deus, a palavra deixa bem claro que é um homem de Deus, e manda uma mensagem para um sumo sacerdote e juiz, que ele era um pai omisso. E Deus dá uma mensagem, uma de juízo dura, e ele realmente sabia que era Deus. Ele disse: seja feita a vontade do Senhor. E essa mensagem se cumpriu. Então, esse homem não desempenhava o papel de profeta dentro da família dele. Então, um homem de Deus, ele tem que ser sacerdote, ele precisa ser profeta, e quando essas duas funções são feitas especificamente, aí a função de protetor, ela vai se cumprir. E depois, provedor. Então, um homem, ele necessita dessa coisa. Quando o homem é omisso, quando o homem é muito sacerdote e não é profeta, abriu um espaço para o inimigo. Quando o homem é muito profeta e não é sacerdote, abriu um espaço para o inimigo. E quando o homem é os dois e não é provedor, porque tem muito homem cristão, que eu tenho que dizer, que não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Isso aí é fato e real, e eu conheço muitas pessoas assim. Ele é profeta, ele é sacerdote, mas nessa questão de provedor ele não gosta. E muitos deles até obrigam as mulheres a trabalhar para poder dividir as contas. Então isso está abrindo espaço no seu lar. Aí quando você vai verificar o lar dele, o filho lá dele é dividido, filho odeia pai, filho odeia mãe, filho malcriado, filho que não quer ser igual ao pai, porque não tem exemplo de vida. Então, essas questões que são negligenciadas, isso para o ser humano, na visão humana, isso é besteira. Mas no mundo espiritual, a palavra besteira não existe. Uma questão muito pequena, muito insignificante, no mundo espiritual ela é enorme. É um detalhe que pode decidir salvar ou condenar uma vida. Então você, homem cristão, você que é temente a Deus, você que procura manter o seu lar unido, saiba que depois que você recebe o amor ágape, o amor que vem de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, você é o sacerdote da sua casa, se estiver ligado com Jesus. Então não é o pastor que vai mandar na sua casa, não é o presbítero, não é o missionário, não é o diácono, é você. Você é que tem que decidir para os seus filhos aquilo que ele vai assistir. Você tem que dizer dentro da sua casa qual o tipo de música que vai ser escutada. Você tem que decidir qual a roupa que eles vão usar dentro da sua casa e por que estão usando essa roupa. Você tem que dizer a ele qual tipo de festa comemorar e qual tipo de festa não comemorar e também explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo pessoal na minha casa. Eu sei que você não pode concordar ou não concordar. Dentro da minha casa, ninguém comemora o Natal. E eu já dei vários exemplos, eu chamei a minha família e expliquei que o Natal, o motivo do Natal, nós não comemoramos um ano novo, eu já expliquei o porquê. Não comemoro o Carnaval de forma alguma, não comemoro Natal, São João. E se comemorar, seria uma festa bíblica. Se comemorar, que eu também não comemoro. Não gosto de amigo secreto. Cheguei a participar um certo tempo, mas agora eu cortei esse negócio de amigo secreto. E até a igreja que eu congregava também fazia amigo secreto, eu não participava. Então, são coisas que você, pai, precisa fazer. E tem muita coisa programa de televisão, eu repreendo. Cortei vários programas antibíblicos de emissoras conhecidas, emissoras que se diz ser cristã e que não são cristãs. E eu fiz isso. Muitos familiares meus, a minha família, minha esposa, meu filho, não gostaram, mas agora entendem que é necessário. E de vez, a gente está assistindo esses programas
que não são bíblicos, nós oramos, estamos estudando a palavra de Deus ou estamos vendo filmes cristãos. No início foi um pouco difícil, relutou, reclamou, mas depois com a oração, o Espírito Santo mostrou a eles que não era o correto. E qual é o resultado? A fé cresceu. Eu vejo visivelmente a fé da minha família, no meu filho, no filho da minha esposa que eu crio. Ele é uma pessoa que está mais voltada para Jesus. A minha esposa, que vivia muito, estava passando por alguns problemas espirituais, ela está mais voltada. Por quê? Eu entendi a necessidade de ser um sacerdote do lar e desempenhei a função. Busquei a orientação do Senhor, busquei a orientação na palavra e, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, venho desempenhando. Se eu disser a você que o meu lar está da forma que Deus quer, eu estou mentindo, porque há muita coisa errada que eu preciso mudar. Mas o geral, o mais grosso, aquele mais perturbador, eu já venho mudando. Há outras coisas pequenas aos meus olhos, mas aos olhos de Deus não é pequena, que eu estou lutando com minha esposa em oração, buscando o entendimento do Senhor, buscando a força de Deus para poder mudar. E até coisas erradas que está em mim mesmo, porque eu não sou um tipo da pessoa que diz que sou santo e não erro. Eu cometo erro, eu sou pecador, eu tenho uma natureza caída, voltada ao pecado. Eu não tenho livre-arbítrio, como muitas pessoas acham, porque a opção minha é para fazer o mal. E quando eu faço bem, é Deus atuando sobre mim. Então, esse é o papel do sacerdote. Porque tem muitos homens que têm uma família totalmente destruída hoje, porque ele não é o sacerdote da sua casa, ele não é o sacerdote da sua família. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a você, homem, a esposa, filhos que estejam vendo essa mensagem. Que o Espírito Santo aplique no seu coração, ele possa trazer o maior entendimento e esclarecimento dessa mensagem, porque não é uma ação humana, é uma ação divina, e que ele abençoe a todos. Vamos orar para finalizar essa mensagem. Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda as tuas mãos sobre a minha vida, a vida de todos que vão ouvir. Dá forças aos pais, às mães que precisam praticar a mensagem. Muitos pais que não têm força para lutar em oração, muitos pais que estão prostrados pelo pecado e que o inimigo tem destruído a família. Senhor, envia a tua provisão, teu poder liberta esses homens das correntes malignas, dos vícios, das drogas, dos pecados, para que ele possa ser o sacerdote do lar e que seja limpo, liberto pelo sangue de Jesus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.